classes menos favorecidas e entrar na tecnologia da informação, mas esbarram numa estrutura muito antiga, que não é culpa deste governo, nem do anterior, nem do outro, mas de uma sucessiva sequência de problemas de degradação do ensino brasileiro, onde os nossos jovens se transformam em analfabetos funcionais e não conseguem fazer o uso dos cursos profissionalizantes, como foi dito, e em função disso a gente não consegue trazer esses jovens de fato. A maioria se faz das estatísticas, nosso entendimento é mais para realmente mostrar os dados dos programas, mas eles efetivamente, se forem focados os programas nos jovens de baixa renda, o número que consegue entrar para o mercado de trabalho em tecnologia é muito baixo. Talvez outro tipo de serviço seja possível, mas esses não conseguem aprender. E a Secretaria de Educação não tem vontade alguma de participar disso, incentivando os alunos. Isso eu posso dizer com certeza, no meu estado, Rio Grande do Sul, dos vários governos que já se passou e dos vários partidos, nenhum secretário estadual de educação permitiu que se fizesse propaganda dos cursos técnicos para os alunos de ensino médio. Então, rapazes e moças de 14, 15, 16, 17 anos que poderiam fazer de forma alguma. Ao mesmo tempo, a gente fala para os secretários que por que na época de Copa do Mundo e Olimpíadas permitem que entre-se aos colégios para oferecer álbuns de figurinha, esse tipo de coisa, que só vai fazer gastá-los, criando vício em jogos desse tipo de coisa. Isso não pode. Dizem que o jovem tinha apenas que estudar. São jovens pobres que poderiam ingressar numa profissão melhor, mas aí ficam como se a gente tivesse de fato um bom estudo. É uma pena. Pelo menos no nosso estado não permite nem a divulgação dos cursos, sob a desculpa de não atrapalhar o ensino do jovem. A nossa própria legislação trabalhista dentro do cenário da TI brasileira, a gente sabe, é muito antigo, 85 anos, quando aqui o Rudolf Collor exigiu, o Ministério exigiu que se criasse a CLT e ele fosse o primeiro ministro do trabalho, era para modernizar o Brasil de um país colonial, um país escravagista, que havia saído do escravagismo com a Lei Áurea, e transformar numa verdadeira república as leis de trabalho. De lá para cá, 85 anos depois, praticamente se mantém. A gente tem que a cadeia produtiva não pode ser criada, a cadeia produtiva de TI, um trabalho remoto, celular e e-mails geram polêmica. Temos no Tribunal do Rio Grande do Sul, um jovem ligou para o outro no fim de semana pelo celular corporativo. Evidente que ficou registro. Ele estava trabalhando, estava combinando uma festa, um passeio, profissionais jovens, 20 e poucos anos. Ou hora extra ou não hora extra? Olha a polêmica que gera. Leu o e-mail, baixou no celular o e-mail. Ele está trabalhando, ele baixou outros e-mails, ou se baixou o e-mail, ele pode estar trabalhando, mas o e-mail corporativo. Olha a confusão. Agora estão reduzindo, mas as empresas ficam muito suscetíveis a esse tipo de confusão que precisa se modernizar. Melhor, se atualizar, o moderno já chegou. Avançando aqui na desoneração da folha, que foi falado por outros palestrantes, muito bem abordado. O que a gente considera aqui que é muito preocupante? Todos sabemos que no nosso setor as pessoas são absolutamente os recursos mais importantes e os mais caros. Ok, de obra qualificada. Porém, a empresa nacional ficou pagando 100% da previdência patronal. No início foi 2,5%, depois, 3, 4 meses depois, baixou para 2% e agora, 4 anos depois, foi para 4,5%. As exportadoras continuam 100% isentas, porque querem transformar o Brasil, que tem um mercado interno grande e gigante, um dos maiores do mundo, numa Índia, mercado interno inexistente. Então, aqui, até que estava falando, que a gente tem que ter foco, vocação, isso aqui nunca vai acontecer, ou pelo menos a nossa geração não vai ver. Todos os trabalhos que foram feitos não mudaram uma vírgula no percentual de exportação, porque o Brasil está vocacionado no mercado interno. E quando começou esse programa, o mundo todo estava em crise, todos queriam vir para o Brasil, bastava participar das feiras internacionais que viram que isso era a realidade. Isso aqui não acontecia. A gente segue não conseguindo desenvolver, a gente isenta quem não precisa, e aí o rombo fiscal da Previdência, que o ministro Levi está tentando consertar quando joga para 4,5%, que isso ainda pode aumentar, agora a CPMF é para continuar trabalhando no rombo fiscal. E temos um grupo completamente isento. E essa bomba, se imaginava que iria explodir mais tarde, com a aposentadoria dessas pessoas, né? Essa bomba explodiu em 4 anos, que já virou rombo. A mesma coisa aqui, o centro de pesquisa. Qual a razão para eles não pagarem a Previdência Social? Só falta daqui a pouco criar uma lei que tem que complementar a aposentadoria complementar privada. E aí vão jogar para as empresas que atuam no mercado nacional pagar. Porque isso é aposentadoria. Isso é quando a moça fica grávida, quem é que paga o salário de maternidade? Estão isentos de pagar, quem paga são as outras empresas. Isso, a pretexto de transformar o Brasil naquilo que ele não tem essa vocação, pelo menos neste momento, em software, é tentar fazer o que um país não é vocacionado no momento, porque tem um patrimônio que é o mercado interno grande, que deveria sim ser criado políticas para aproveitar e desenvolver a empresa nacional para usar o mercado interno
como seu consumidor e se desenvolver, a gente entrega o país para quem veio de fora. Formação de grandes empresas nacionais, interessante, o BNDES financiando, hoje a gente viu na abertura várias linhas e tem bastante dinheiro para isso, todos os empresários devem utilizar. O único receio que a gente acha é que, se por algum momento alguma disfunção desse crédito começa a ser direcionado para o mesmo grupo, eu evito o darwinismo e alguns ficam mais fortes, mas eles não ficam mais fortes financeiramente por um momento, mas não necessariamente são os melhores. Teria que garantir, eu não estou dizendo que isso não é, que sempre seja que todos possam ter acesso. Tributação, então, análise, né, seguindo aqui. Tributação, praticamente as grandes exportadoras, 0,1% foi beneficiado. A política foi para isso. Centros de pesquisa 100% de tributação e as exportações 100% de isenção da previdência patronal, gerando esse rombo, ajudando a gerar um rombo, que até a CPMF tem que ser. Então, é fato, não é achar. Um país que não é vocacionado para exportação, o presidente da Softex, agora há pouco, no início da tarde, falou aqui, nesta sala, dizendo que todas as ações os empresários não querem, porque lá fora tem sim xenofobia com o brasileiro em relação a software e o nosso mercado é gigantesco. Por que tu vai exportar overseas, ir para a Europa ou ir para outro lugar se aqui estão comprando? Enquanto o estrangeiro está vindo para vender aqui, os bobalhões estão indo para vender lá, muito mais fácil que vender em casa. Ok. Pesquisa e desenvolvimento. Empresas pequenas de software e produto não conseguem usar tudo isso que tem por aí. Então veio o SAP, localiza lá em São Leopoldo, do lado da minha cidade, 20 quilômetros, moro em Porto Alegre. Ela está pegando software mundial e tornando ele um software para vender para o mercado brasileiro. Muito bem. E por que ela tem que ser isenta de tudo? Por que uma empresa de vocês, quando faz um software, tem que pagar os custos todos? Não é um centro de pesquisa? Aí que vem aquilo, o que é pesquisa? Isso aqui gera problema na previdência social e outros encargos que tem que subir. Não sou contra que esteja, que bom que esteja, mas por que são isentos? Claro que eles vão aproveitar se existe essa lei, tem que aproveitar. Mas por que criar dessa forma que simplesmente nos prejudica como um todo? P&D, lei do bem, lei de informática, empresas do lucro real, lucro fiscal. A gente já está dizendo que a maioria das empresas no Brasil, elas estão querendo simples, super simples, etc. Tem que pensar nisso. Eu não sou tributarista, mas com certeza é possível criar de alguma forma que todas as 100 mil ou mais de 100 mil empresas, não apenas 0,1 possam aproveitar. Isso é um absurdo. Bom, CLT, cadeia produtiva. Já falamos, no Brasil, uma empresa não pode subcontratar a outra. Qual é a dificuldade? O setor não é de generalistas, são empresas de fora. Então, uma empresa de desenvolvimento que contratar uma empresa de testes, ou ela desenvolve web e quer fazer a mobilidade com uma outra, tem um problema aqui. Basta uma fiscalização, quem é quem, multa em todo mundo. Então, o problema Brasil precisa ser resolvido. Aqui tem que botar foco. A gente parar de existir tanta energia para nos transformar em exportador e resolver isso aqui. Isso poderia ajudar. E depois voltar, então, com essa outra pauta. Formação de mão de obra. Em função do cenário, que não é culpa nesse caso de ninguém, mas é de toda a sociedade brasileira, a nossa educação sendo tão fraca, todos os programas são inócuos praticamente, tanto do Sistema S, quanto do Pronatec, efetivamente não dão o retorno desejado, se gastar muito dinheiro, e efetivamente os jovens carentes acabam não conseguindo, e vão ser estivador, pedreiro, tal, tudo que eles não gostariam. Se revoltam com isso, porque todos têm acesso a smartphones, etc., desde os mais simples, mas todos têm, e aí acaba tendo essa tragédia social que a gente vê dos jovens buscando tanto bandidagem ou drogas, isso e aquilo, porque não querem mais trabalhar com a força bruta. Também a sociedade não consegue jogá-los para o desenvolvimento tecnológico, que seria a grande transformação da nossa sociedade. Bem, conclusões. Foco da política nacional. Nosso entendimento que tem que ser que hoje ela está em resultados práticos só para as grandes, focando 0,1%. Ótimo para eles, mas se essa política fosse para todos, naturalmente a gente teria uma transformação muito maior e mais rápida. Quem lidera a interlocução do governo federal entre as entidades nacionais? Essa é a questão que a gente tem que pensar bastante. As pequenas e médias são o maior patrimônio de qualquer país, de qualquer cidade. A cidade de Caxias tem, Casa Grande me ajuda, quantas empresas por habitante? Uma parte dela. E é uma empresa que tem uma cidade, Caxias, no Rio Grande do Sul, uma cidade que hoje consegue se manter muito forte. Tem gigantes empresas como Marco Polo, que você deve conhecer, Randon, e várias empresas menores, bastante importantes. Na Alemanha, o que os caras nos disseram? E aí eu vou poder usar porque quem falou isso foi o governo alemão numa das nossas palestras, dizendo assim, numa missão que nós fomos à Alemanha, na CEPT, numa das várias vezes que fomos lá. O maior patrimônio deles são as pequenas empresas e a Alemanha só se preocupa com as pequenas, porque elas é que garantem a empregabilidade. Isso era em 2009, 2010. As grandes só geram problema. Estávamos na CEPT que o grande patrocinador era a SAP. Dito por eles, é o nosso orgulho,
Mas quando eles fazem um ajuste, demitem 1.000, 2.000 pessoas, já é um inferno aqui na Alemanha, porque o alemão não admite ser demitido. E a pequena empresa raramente demite, ela já é pequena. E quando essa pessoa, eles sabiam toda a história, você sabe o problema melhor do que eu. Só estou repetindo o que o governo alemão nos ensinando. Eles saíram 3, 4 pessoas da IBM e fundaram, eles eram pequenininhos. Quem vai ser, como todas as empresas alemãs nasceram pequenas, quem vai ser a próxima SAP nós não sabemos, mas algumas vão ser. Nós botamos na base e deixamos que o darwinismo mais forte, mais capaz, mais rápido, se desenvolva, cresça e de fato tome. Então eles não ajudam para manter sempre as mesmas, então um pouco dizem assim, isso aqui eu gostei, vou te encher de dinheiro, tu vai crescer. Assim, depois ele não necessariamente era o melhor empresário. No Brasil, qual é a política? Nós estamos vendo aqui, 0,1%. Esse zero aqui, acho que tem mais um zero no meio, mas eu vou deixar assim para pegar os números oficiais. Previdência social, o rombo, onera as empresas. Isenção previdenciária para diversas empresas que são gigantes, versus 4,5 mais agora uma CPMF para tapar esse rombo fiscal. Não estava na hora de todos pagarem isso? Exportadores de centros de pesquisa isentos do custo do Brasil. Por quê? Tem que fazer a parte deles também. Vem de fora, vem para cá, incentiva o brasileiro a exportar, que não tem, que é difícil, a exporta para o seu próprio país, que na verdade já está definido, e cria uma lei desse tipo, gerando um caos social. Repito, a bomba que se imaginava que era só para quando as pessoas fossem se aposentar, já aconteceu, não levou 4 anos, 4 anos você está mudando a lei, em 3 anos já deu problema. Formação de obra, não há sinergia entre as secretarias estaduais, etc., como eu já falei antes, dificuldade muito grande, então, desses programas efetivamente chegarem na sociedade. Os jovens de baixa renda, na verdade, não tem política para eles. Incentivos fiscais, tem foco em regime tributário de lucro real, que as empresas que a gente viu, as pequenas, médias, que são a grande maioria, não têm acesso de forma alguma pelo regime de tributação, e em módulo, né, para as empresas de lucro presumido simples. Situação anterior, nós tínhamos uma reserva de mercado, os estrangeiros eram excluídos, não podiam participar. Depois nós mudamos. Hoje eles que lideram a política de TI brasileira, definindo tudo que vai acontecer e como vai ser. E se o brasileiro, daqui a pouco, ele está pegando os maiores mercados internos do mundo, os maiores mercados consumidores, quer focar no mercado doméstico, porque é gigante, o que a gente escuta aqui? Não quero fazer, não quero isso. Tem que o governo descobrir no que nós somos bons para exportar e não definir, agora eu quero que exporte um setor que tem um mercado interno e aí não funciona ano a ano. Não é porque os empresários não querem, porque estão usando o mercado interno. Olha o que se comprou ali, eu estava vendo a palestra anterior, o governo brasileiro também é um dos grandes compradores, inclusive. Então, esse eu vejo como um grande problema, que é demais. Todas as empresas, então, nossas sugestões, todas as empresas deveriam e devem poder aproveitar os incentivos independente do seu regime tributário, tá isso? Desde a pequena, micro, a grande. Os tributaristas que criam soluções para isso. Uma política pensando nas 100 mil e mais de 100 mil, e não em 8.520. Porque se isso fosse uma amostra, não seria problema, mas quando tu entende que isso aqui é o todo, mostra que todo o projeto foi pensado errado. Todas as empresas que pagam a Previdência Social, quem sabe não poderia baixar de 4,5 para 1,5, todas pagando 20%, os exportadores já me disseram, é burrice exportar imposto. Então, não paga 20% sobre a folha, não paga sobre o faturamento. O mercado interno poderia pagar 1,5 ou 20, mas com isso, o rombo fiscal, com o CPMF para combater o rombo da Previdência e manter pessoas, empresas, sem pagar nada, a pessoa se aposenta, quem vai pagar? Mais uma vez, vamos fazer a reflexão, quando o funcionário de uma dessas empresas que são multinacionais gigantescas, faturando na ordem de mais de 100 bilhões de dólares, instaladas no Brasil, os seus funcionários se aposentam, quem paga esse custo? Quando a moça fica grávida, quem paga esse custo? Quando o rapaz torce o joelho e tal e fica sem trabalhar, quem paga? As empresas brasileiras que saem de 2% para 4,5%. Isso era tão óbvio. E a nossa entidade, durante esses 3 anos, escreveu artigos dizendo que isso ia acontecer. Só não tínhamos certeza que ia ser breve. E foi mais breve ainda do que a gente imaginava. Pensar em 5, 6 anos, tem um aumento para 3%, não 4,5%. Nossos artigos comprovam que isso era para nós muito evidente que aconteceria. Não estou fazendo aquela engenheiro de obra pronta, lendo de trás para diante. Temos as comprovações disso. Uma política nacional de educação incentivando os cursos técnicos do Sistema S, que eles se aproximassem da sociedade de fato, porque aqui não tem só TI, tem garçom, barman, cabeleireiro, cozinheiro, os jovens têm vários ofícios, inclusive tecnologia da informação, para aqueles que são vocacionados. Não podemos cometer, se o Brasil não tem vocação para exportação de software no momento, já está se mostrando que o presidente estava aqui reclamando,
não acontecia, tu não consegue forçar um país, assim como tu não consegue forçar um jovem que nasceu para ser um chefe de cozinha, ser um programador de computador, tem que dar opção para ele. Igualdade de condições entre uma empresa nacional e estrangeira e igualdade de condições entre grandes e pequenas. Não pode ser para 1%, tem que ser para todas. E aí, dentro dessas, as melhores. Agora, se uma gigante não consegue, tendo a mesma política de uma micro, pequena, média, ele não consegue se manter no Brasil, não deveria de ficar. E aí, a minha sugestão é, em função de saber que a FENAEM congrega todas as empresas, que tivéssemos uma interlocução nacional de uma entidade ou de entidades que representem um volume grande. Eu não posso ter uma entidade que represente menos de 50 empresas, sendo que fala por todas. Se eu pegar 50 de 100 mil, é 0,005% definindo a política de um país como o nosso. É evidente que vai dar errado, é evidente que não vai funcionar, e todos aqui dizendo isso, e o próprio presidente da Softex reclamando por que não funciona, que não dá, e dizendo que os empresários são os culpados. Será mesmo? Não seria o programa que não está pensando na realidade? Será que o programa não errou? Dividiu por 1.000, ou mais de 1.000, acho que dividiu por 10.000 o número das empresas que deveria ser do todo. E é evidente que uma fatia tão pequena de representatividade não consegue transformar isso numa política de um país continental como o nosso. Senhores, isso é rápido para a fusão do nosso tempo. Muito obrigado. Bom, dependendo da disposição do auditório, a gente tem tempinho aí para alguma pergunta. Se alguém quiser fazer, ela está na hora. Não. Eu gostaria de saber se o representante do software público, se existem indicadores a respeito, se existem indicadores a respeito do compartilhamento de software. Eu gostaria de saber se o que você falou é a nível federal ou a nível do Brasil inteiro, que não ficou muito claro para mim. E se tem justamente essas estatísticas para a gente poder saber o quanto está se conseguindo compartilhar software. Se eu me lembro bem, Muito bem. Não me satisfazem as estatísticas que lá estão, mas eu tenho alguns números bons. Na versão que lançamos esse mês, todas as 71 comunidades estão sendo provocadas a dar dois indicadores: volume de recurso público economizado, número de cidadãos beneficiados. São essas duas, de autodeclaração. Entretanto, o único software que é vertente, que se fala muito dele, o software Educar, tem dois números de economia. Apenas no governo do Distrito Federal, 100 milhões de reais de economia no ano de 2014, e uma prefeitura muito pequena, numa cidade do Nordeste. Eu consulto agora aqui no celular 20 milhões de economia. A conta aí é uma conta bem simples: volume de licença e valor de manutenção mensal. O GDF tem milhares de escolas, né? Existe um consórcio da Prefeitura de Natal com a CGU, um software chamado eSIC Livre, que também já está implantado em 22 unidades, que também tem um volume de economia muito grande. Mas a minha provocação permanece. Eu acho que a discussão de economia não pode mais ser apenas em licença de software, ela tem que ser no custo transacional do governo. Por exemplo, o eSIC, ele ampara uma transação que o governo tem que fazer por lei, a Lei de Acesso à Informação. Quantos pedidos de acesso à informação o eSIC está suportando hoje? Vamos chutar um número, vamos dizer que e esse número eu te digo com muita tranquilidade: 100 mil solicitações, porque a lei dá muita liberdade. Aí eu tenho que pegar esse valor e ver quanto que o software está economizando. Isso vai dar 1 centavo. E aí a gente, nada de braçada, porque quando eu falo com o gestor público responsável por acesso à informação, ele está pagando 1 centavo para o software que ampara, ele fala assim: 1 centavo, pouco demais, vamos adiante. Entretanto, quando eu falo que eu vou contratar uma fábrica de software, que essa fábrica vai custar 500 mil reais, para ele ter o software daqui a 2 anos, ele fala: tá maluco, não pode ser assim. E aí ganha esse argumento para o que fizemos até agora: política de competição diferenciada e portal do software público. Tá? Eu estou puxando vertente para aquele outro assunto. Já tem direito. Obrigado. Mas o Wellington Teixeira, do Sindicato das Empresas de Minas Gerais, de TI.
Primeiro, parabéns para os expositores, né? Muito pertinente as colocações tanto do governo, como de processo, acho que é por aí mesmo, a gente tem que mudar o modelo. E para o Serrano, eu também gostaria de estender uma questão, que seria a questão de exportar e produzir o AMAS. Surgiu uma discussão recente, mas eu ouço uma frase da indústria alemã, citada, sobre carros, né? Que o ministro disse lá que eles não vendem carros, são os melhores, né, do mundo, mas eles não vendem carros, eles vendem software sobre rodas. Achei muito interessante essa colocação. E hoje eles exportam muitas empresas alemãs trabalham na parte de software e exportação desse tipo de software. Mas vem a grande pergunta: quem surgiu primeiro? A capacidade de exportar ou a indústria automobilística que gerou a capacidade de exportar, que levou junto o software? Então essa acho que é a grande discussão. Ao investir dentro do Brasil, nos segmentos internos, talvez a gente esteja gerando também exportação. Aí eu volto a pergunta para o Serrano com relação a como que ele vê essa possibilidade de eu tenho sim que investir aqui, mas também não posso deixar de exportar, porque eu tenho que agregar valor ao país. Como unir essas duas questões? Também, obrigado. Eu acredito que deve exportar sim, se tem as condições e se o teu produto ele tem penetração lá fora ou ele tem desejo de compra lá fora. Eu leciono uma disciplina de internacionalização de empresas na Unicinos, do Rio Grande do Sul, e que é justamente isso a divisão. Tu não tens que exportar por moda, por modismo. Tem que exportar se o teu produto tem aceitação lá fora e tu tens o diferencial competitivo. Então, é nesse momento. Mas, se eu tenho ainda, que eu quero exportar, mas eu ainda tenho muito espaço para vender dentro da minha cidade, dentro da minha região, dentro do meu estado, dentro do meu país, naturalmente é mais barato fazer tudo isso. E se eu já conquistei todo esse espaço, então vai para fora. Se a gente for pensar, o processo de internacionalização e exportação, ele inicia com os nórdicos, os vikings, ampliando o seu espaço. Quando eles não tinham mais terra para plantar, é que eles foram fazendo. Então, simplesmente, às vezes o que eu vejo são pequenas empresas incentivadas por programas, eles estão numa cidadezinha lá deslocada, tem que exportar. Ele gasta, faz todos os cursos, toda a estatística do programa funciona, mas ele tem empresa no bairro dele que ele não foi nem prospectar. Puxa, então não é para esse tipo de pessoa. Agora, tem uma empresa no Rio Grande do Sul, é a Promob, é uma empresa que faz, em Caxias, ela faz software para imóveis. Uma grande moveleira contratou essa empresa, ela se desenvolveu, então hoje é um sucesso, até exporta para o mundo todo, porque ela é uma indústria forte moveleira. Mas ela praticamente é comprada, ela compete com um outro produto chinês, são 2, 3 no mundo. É uma excelência brasileira nesse sentido, é diferente. Agora, quem vende commodity de serviço, programação, .NET e Java, é uma grande diferença. Outros têm um volume, tu tem como indiano, e preço muito baixo, então não vai ser competitivo, aí não vale a pena. São essas questões. Então, a oportunidade é business, mas não pode tu seguir um programa desses. Porque aí tu gera toda a estatística do programa, eles fazem os cursos, tu faz, mas depois tu ainda é criticado, de incapaz, como foi agora no início da tarde. Mais alguma última pergunta? Então vamos encerrar aqui, agradecendo a presença de todos, a atenção que deram os nossos palestrantes e agradecer aos palestrantes o trabalho que tiveram de preparar-se, vir para cá, e acho que foi uma tarde proveitosa. Muito obrigado. De TI, mas que eu achei interessante, aqui a gente vendo um pouco para a nossa realidade, que talvez hoje esteja um pouco pior do que esse número que a gente tem aqui, né? Então aqui a variação do PIB, a revista The Economist tem uma unidade de pesquisa e ela divulgou agora em julho um estudo que chama Macro Cenário Forecast 2050, 2050. Com essa capa aqui, é um estudo bastante interessante, curtinho, com bastante fotografia, bastante gráfico, então fácil de ler, onde o Brasil aparece em 2050, das 10 maiores potências do mundo, o Brasil é a única potência que permanece na 7ª posição. Se a gente olhar aqui as 5 primeiras posições, à exceção dos Estados Unidos, que passa para 2º lugar, que perde a 1ª posição para a China,
todos os outros países são asiáticos. China em primeiro, Índia em terceiro, Indonésia em quarto, Japão passa para quinto lugar. O primeiro país fora da Ásia é a Alemanha e depois vem o Brasil. O México entra nesse grupo, o México não estava no grupo em 2014, passa a participar do grupo. Reino Unido e França perdem posições, eles que estavam aqui em terceira posição. Então é um estudo bastante interessante. Logicamente ele não faz uma projeção de como é que nós vamos chegar em 2050, mas eu quero crer que dificilmente o Brasil vai sair da 7ª posição, cair para a 20ª e voltar a ser a 7ª em 2050, em um prazo de 35 anos. Que mostra que realmente mesmo a própria revista, que tem o Instituto de Pesquisa Paralelo, mostrou aí uma posição de destaque para o Brasil, que o cenário que a gente está enfrentando agora é uma situação momentânea que a gente tem condição de reverter. Com relação às políticas de incentivo brasileiro, o Brasil aí, a área de TI é uma área relativamente nova. O Saúl acho que deve lembrar ainda dos tempos, o Leão tem um pouco mais de 5 décadas aí de investimentos aí na área de TI, onde a gente viveu aí diversos ciclos que se sucederam, e a gente também pôde ter a experiência de usar diferentes políticas, diferentes métodos de incentivo. E eu acho que a grande vantagem que a gente tem, que a gente pode discutir aqui com esse grupo, é o que a gente pode aprender com o que a gente fez de certo no passado, o que a gente fez de errado, e evitar que esses erros se repitam, para que a gente possa ser mais assertivo e trazer um resultado mais efetivo dos investimentos que a gente fizer nessas políticas de desenvolvimento. Então, aqui só para relembrar algumas das políticas que a gente teve no passado, destacar aí dentro das leis de incentivo fiscal, a Lei do Bem, né, que há um pouco mais de 10 anos acabou impulsionando a venda de dispositivos, de desktops, computadores, e mais recentemente dos tablets e smartphones, com a eliminação do PIS e COFINS, da tributação desses dispositivos. Se a gente for pensar em termos de programa, hoje de manhã na abertura vários foram mencionados, a PITS, onde o setor de software claramente fazia parte. Podemos mais recentemente puxar aí pela memória o Brasil Mais TI, um programa de 2012, com 8 grandes verticais, onde a gente pode destacar para o setor a área de CETICs e Startup Brasil, que foi aí realmente um sucesso. E também a gente teve aí, tem disponível hoje várias fontes de financiamento, várias linhas de fomento fornecidos por diversos órgãos dentro do governo, que a gente pode considerar e utilizar e eventualmente divulgar melhor para conseguir ter um resultado mais favorável. A gente, como recomendação, traz algumas ideias de que a gente gostaria de ver nas próximas políticas públicas e nas próximas leis de incentivo, né? Quer dizer, ter um projeto, ter uma continuidade desse trabalho, né? Evitar que essas políticas acabem se sobrepondo, que elas tenham uma visão mais de médio e longo prazo, não de curto prazo, para resolver um determinado problema, para que a gente possa garantir investimento, garantir o interesse das empresas e que elas possam ter uma visão de horizonte um pouco mais longo para realmente se sentirem seguras para investir, discutir essas políticas com a sociedade, discutir com as empresas, discutir com os principais atores, não esquecer das entidades de classe que estão representando grupos expressivos de empresas do setor e que geralmente consolidam essas necessidades e conseguem facilitar esse trabalho de levantamento de necessidade junto às empresas do setor e fazer uma grande divulgação, né? A gente falava há pouco de linhas de fomento, a gente fez há alguns anos uma pesquisa na ABS e, para nossa surpresa, linhas de fomento que para nós eram amplamente conhecidas das empresas do setor, infelizmente passavam pelo desconhecimento da grande maioria dos nossos associados. Então a gente tentar trabalhar junto para fazer uma divulgação desse trabalho
e dessas políticas definidas para que a gente possa garantir o sucesso delas. Queria trazer aqui algumas ações, compartilhar com vocês, que a ABS tem feito ao longo dos últimos anos, buscando justamente promover o setor, criar um ambiente de negócios mais saudável para as empresas. Uma das iniciativas é um programa de apoio às startups e empresas incubadas, onde elas podem participar numa determinada fase da entidade sem fazer contribuição, fazendo com que ela possa experimentar o serviço da entidade, que ela possa gozar de todos os benefícios, da maioria dos benefícios, não são todos, mas a maioria dos benefícios que a gente oferece para os associados, para que elas possam realmente ter uma chance maior de sucesso, tendo o apoio de uma entidade de classe que já tem experiência de quase 30 anos. A entidade completou na semana passada 29 anos, então a gente procura ajudar essas empresas que estão nessa fase aí inicial. Convênios e parcerias também que a gente tem procurado fazer com centros de inovação, centros de tecnologia. São mais de 10 convênios firmados aí espalhados pelo Brasil. Nós criamos há alguns anos uma diretoria de inovação e fomento para se focar exatamente nessa área que a gente acredita ser fundamental para criar esse ambiente favorável para o desenvolvimento das empresas do setor, e ministra regularmente cursos e palestras procurando melhorar a qualificação e a formação dos profissionais das empresas associadas. Compartilhar aqui com vocês algumas preocupações que a gente vê aí pela frente, que eu acho que deveriam fazer parte e eventualmente serem compensadas numa formulação de uma política pública futura. A gente teve recentemente a reoneração da folha de pagamento. Então, rapidamente, o setor de TI foi o primeiro setor de serviço, entre os 4 primeiros que começaram, 3 eram da indústria, uma área de serviço em 2011, por motivos óbvios, foi contemplado com a desoneração da folha de pagamento, que mudava a contribuição previdenciária da base de folha de pagamento, que normalmente é um custo elevado para as empresas do nosso setor, para a receita, com a alíquota de 2%, era a alíquota mais alta entre as duas disponíveis na ocasião, e era obrigatório para fazer com que as empresas tivessem um incentivo de contratar através de CLT, formalizando a situação dentro do setor, garantindo competitividade entre as empresas do setor e principalmente incentivando as empresas a investir em formação e capacitação de mão de obra. Felizmente, 3 ou 4 meses depois da gente ter a notícia de que a desoneração que começou em 2011 com prazo de validade em dezembro de 2014, em novembro foi aprovada uma lei sancionada pelo presidente Dilma, na ocasião transformando a desoneração, que iria acabar no mês seguinte, em algo perene. E para nossa surpresa, no final de fevereiro, 2 meses, 3 meses depois, a proposta de aumentar a alíquota de 2% para 4,5% e acabar com a obrigatoriedade, jogando por água abaixo o investimento do setor com a desoneração e com esse incentivo às empresas na formalização da contratação dos seus profissionais. Uma outra preocupação que a gente tem é a alteração proposta na lei do bem, acabando com o incentivo da isenção de PIS e COFINS na parte de dispositivos, que foi um grande incentivo para o setor de hardware em 2004, 2005, quando saiu a lei do bem. Não sei se vocês se recordam, mas naquela ocasião o mercado cinza representava 73% do mercado aqui no Brasil. A gente costumava ver montadoras de PCs em quase toda a esquina. E hoje a representatividade do mercado cinza é menos de 15%, talvez esse número seja até bem menor do que 15%. Hoje praticamente você só vê gente comprando computadores, comprando dispositivos, não só os tradicionais PCs e notebooks, mas também nos últimos 5 anos a febre dos tablets e dos smartphones também que são beneficiados pela lei do bem. Eu diria que o fim da lei do bem é um prejuízo não só para o setor de hardware, como eu mencionei inicialmente, mas para todo o setor de TI e também para o cidadão brasileiro que vai ficar privado de
de ter acesso, muitas vezes, a esses dispositivos que garantem a inclusão digital, a inclusão nesse mundo digital que a gente vive hoje. Então, essa vai ser uma grande perda que a gente vai ter se realmente passar no Congresso essa alteração. Uma outra preocupação que a gente tem bastante forte para o nosso setor, eu diria não só para o setor TI, mas para o setor de serviço de uma maneira geral, é a suposta simplificação das contribuições PIS e COFINS, que ainda não foi oficialmente apresentada, mas que a gente sabe que já foi bastante discutido pelo Ministério da Fazenda, Planejamento e Receita Federal. E a gente sabe que a indústria brasileira está sucateada, o comércio anda de lado, quer dizer, o único setor que hoje ainda emprega, que ainda funciona e que eventualmente, na visão do governo, poderia arcar com um aumento de carga tributária é o setor de serviço. Qualquer mudança que tire, o que acabe com o cálculo do PIS e da COFINS sob um modelo cumulativo, como ele é hoje para o setor de serviços, 3,65 sobre a receita, e mude para um modelo não cumulativo, onde a gente tenha débito e crédito, e considerando que o grande custo para as empresas do nosso setor é com mão de obra, com folha de pagamento, que não é base de cálculo de crédito para a apuração do PIS e da COFINS, vai significar um aumento expressivo para o setor. Um dos argumentos do governo é de que eles estão fazendo essa mudança para simplificar, ou seja, vão juntar as suas contribuições para facilitar a apuração. O estranho é que nós vamos mudar o PIS agora, supostamente até o final do ano, no começo do ano que vem, e a COFINS só daqui a 1 ano e meio, ou seja, as empresas vão ter que calcular COFINS com base no método antigo, ou seja, modelo cumulativo. E o PIS, que vai mudar, nós vamos passar a calcular com base no débito e crédito, que não é o modelo de débito e crédito que tem hoje, é um novo, ou seja, as empresas vão ter que contratar mais gente para fazer o cálculo de como é que se recolhe PIS e COFINS. Então, é uma outra grande maldade, eu costumo dizer, que a gente vai ver no Congresso agora no segundo semestre. Tem também uma alteração da Lei Complementar 116, que rege o ISS, e que é o PL 366. Na verdade, aqui o grande problema, na minha opinião, é transferir, o governo, mais uma vez, transferir para o contribuinte o ônus da fiscalização, né? Então, aqui tem, só rapidamente, nesse PL, o grande objetivo aqui é acabar com a guerra fiscal entre os municípios. Então, nenhum município vai poder mais fornecer nenhum tipo de benefício na apuração do ISS. A alíquota hoje já é mínima, já é de 2%, mas existem alguns artifícios de você reduzir base de cálculo, você poder tirar da apuração impostos previamente recolhidos, o que faz com que o número final seja menos de 2% da receita das empresas. Os municípios que não entrarem, não se regularizarem, vão ficar numa lista negra, e os contratantes de serviços de empresas que estiverem baseados nesses municípios que estão nessa lista negra serão obrigados a fazer a retenção do ISS e recolher o ISS para o município onde eles estão baseados. A empresa que estiver no município, que estiver na lista negra, vai pagar o ISS 2 vezes, onde ela está regularmente baseada, sediada, estabelecida, porque é o que rege a lei, e terá o seu ISS retido também no município onde ela prestar o serviço. Então, vão ter as empresas pagando 2 vezes e o tomador do serviço obrigado a fazer o controle de quem está ou não regularmente estabelecido e cumprindo a lei. A parte também de tributação de dividendos e distribuição de lucros, que está em discussão, não tem nada ainda formal, mas também a gente tem a preocupação de que isso possa afugentar as empresas que investem no Brasil. O setor de TI é um setor que precisa de investimento, é um setor que tradicionalmente traz muitos centros de pesquisa por conta da sua inovação, por conta da qualidade dos profissionais aqui no Brasil, traz muito interesse de empresas, de multinacionais para investirem no país, e a gente tem medo que isso acabe afugentando as empresas e também as próprias empresas nacionais que vão fazer conta 2 vezes para tomar a decisão de investimento. Bom,
eu acho que basicamente o que eu tinha para falar para vocês era isso. A gente tem uma pauta aí de propostas extensa, mas eu gosto sempre de mostrar aqui esse último tópico aqui, que é a busca de um ambiente de negócio propício, sem insegurança jurídica, para que as empresas possam investir de maneira saudável, conhecendo as regras do jogo e sabendo qual o resultado final elas vão tirar desses investimentos. A gente passa aqui por vários pontos, mas que a gente tem no nosso portal também, quem tiver interesse em conhecer, está à disposição de vocês também. Eu também vou ficar aí até o final, aguardando aí depois as perguntas. Mais uma vez agradeço o tempo de vocês, devolvo a palavra ao salão. Obrigado. Ser bem rápido, vou deixar a apresentação para o próprio apresentador. A apresentação de auditoria da lei de forma. O controle está aí na mesa, viu? Qual o nome do senhor? É André. Bom, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer em meu nome e do Tribunal de Contas da União a oportunidade de a gente poder apresentar um dos nossos trabalhos justamente nessa área de lei de informática, né? A Lei 8.248 de 91. Eu sou auditor do TCU, estou lotado na Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação. O tribunal vem há algum tempo se especializando, né? Isso é um processo aí já de 15 anos, e é interessante a gente notar que nos últimos 9 anos foi constituída a Secretaria de Fiscalização de TI, justamente com o objetivo de fiscalizar a gestão e os usos de recursos públicos de TI na administração pública federal. A missão que nós mudamos recentemente, a missão inicial era fazer o controle externo da governança de TI, mas a gente já considerou que não digo que é uma etapa vencida, mas é uma etapa que a gente conseguiu avançar razoavelmente na administração pública federal nesses últimos 9 anos. E recentemente nós mudamos a missão para induzir melhor uso da tecnologia da informação no aprimoramento dos serviços públicos em prol de cidadãos da sociedade. E a visão é ser excelência na indução do desenvolvimento digital em benefício da sociedade. Então digamos que a gente estabeleceu uma meta mais arrojada, deixando, não esquecendo a governança. A governança, como eu falei, houve uma evolução, mas ainda carece, em boa parte das organizações públicas, de um aperfeiçoamento grande. Mas procurar, de alguma forma, contribuir para o desenvolvimento digital do país. A nossa atuação é em cima de licitações de contratos, sistemas de informação, governança e gestão, segurança da informação e as próprias bases de dados governamentais. Os trabalhos de fiscalização são realizados dentro dessas áreas, inclusive de políticas públicas relacionadas, no caso da lei de informática, e o nosso objetivo é conseguir justamente a melhora da governança e da gestão pública, o aprimoramento dos serviços públicos com um foco muito grande no governo eletrônico, na possibilidade da grande ou a maior parte dos serviços prestados ao cidadão pela administração federal, pela administração pública, ser realizada de forma eletrônica, como na boa parte dos países do mundo. Então isso é uma coisa que nós temos trabalhado bastante, e o próprio desenvolvimento digital como um todo, né? O TCU, como órgão de controle, pode de alguma forma contribuir para a formulação de boas políticas para a área e o controle se essas políticas vêm dando resultado, vêm cumprindo com o que se propõe, né?
eu esqueci eu não me apresentei. Meu nome é André Luiz Pacheco, sou auditor do TCU que eu comentei, notado na série. Agora que me ocorreu essa pequena lapso aí. A minha área de origem é TI, né? E eu costumo brincar sempre na apresentação que eu falo que a minha graduação original é processamento de dados, né? E isso aí, se falar com uma plateia mais jovem, alguém levanta a mão, o que é isso aí, tio, né? Mas eu acredito que todos vocês consigam me compreender bem, né? Mas a origem é TI. Mas já estou no TCU há 23 anos, então hoje eu me apresento como auditor de TI. Consegui juntar os dois mundos, o mundo do controle da auditoria com a TI. Tive a oportunidade de trabalhar sob a presidência do Ricardo Salomão Serra, na década de 80 ainda, já vão aí quase 30, mais de 30 anos, né? Foi um curto período que eu estive lá, mas bastante produtivo, período de formação, né? Como programador na época. Muito bem. O nosso trabalho, ele, não sei se todos receberam, porque houve uma falha na distribuição de nossa parte ali, era para ter colocado na sala e acabou sendo nas mochilas aí. Alguns de vocês provavelmente têm esse resumo, quem não tiver, tem como ser baixado no site, tá certo, do tribunal, no portal vocês conseguem essa informação. Foi uma auditoria que a gente chama de auditoria operacional, então o nosso foco não é simplesmente legalidade, não é regularidade, conformidade, e sim a verificação de se a política, no caso pública, está surtindo resultados. Quando a gente faz auditoria operacional, nós buscamos, em última instância, a efetividade. Não só a eficácia e eficiência, mas efetividade. Se nós estamos realmente resolvendo o problema. E o foco foi justamente a Lei de Informática, a Lei 8.248. Foi realizada em conjunto com a Secretaria, a SESTEC de Desenvolvimento, que é a secretaria que fiscaliza os órgãos de fomento ao desenvolvimento, né? MDIC, MCTI, etc. O tribunal, como eu falei, vem se especializando, então hoje cada área de atuação tem uma secretaria específica, né? Um conjunto de áreas. Esse trabalho resultou no Acordo 458 de 2014, plenário, e o foco, como eu falei, foi a Lei de Informática, a Lei 8.248, que ela é de 1991, mas ela já sofreu diversas alterações ao longo desses anos. Ela veio substituir a Lei de Reserva de Mercado, né? E ela é intitulada, né, como uma política pública para capacitação e competitividade dos setores de informática e automação. A materialidade é uma renúncia fiscal superior a 4 bilhões de reais, um significativo, e os beneficiários, empresas produtoras dos bens elencados no decreto 5.906, isso de 2006. Então, são as empresas que produzem bens de tecnologia da informação. E, em contrapartida a essa renúncia fiscal, as empresas têm que atender a um processo produtivo básico, já foi citado aqui algumas vezes, no PPB, e investir em pesquisa e desenvolvimento. Então, basicamente, essa é o esquema, né, dessa lei. A auditoria ela foi realizada com o exame da gestão da política, segundo o guia metodológico do próprio Ministério do Planejamento. Então, o nosso primeiro foco foi ver esta lei é realmente uma política pública, ela atende aos requisitos estabelecidos por esses indicadores ou não, né? E foi realizada entre maio e agosto de 2013. O período analisado, então, foram os últimos 3 anos, na época, de 2010 a 2012. Foram feitas entrevistas juntos aos gestores dessa área, que no caso é a Secretaria de Política de Informática do Ministério de Ciência e Tecnologia, CEPIM, e a SDP, que é a Secretaria de Desenvolvimento da Produção do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Foram também entrevistados beneficiários, né, as empresas, especialistas, institutos de pesquisa, especialistas em universidades. Então, procuramos abrir o máximo possível o leque
para tentar enxergar todas as possíveis opiniões. Quais são os principais achados e constatações? Bom, primeiro, essa Lei de Política Nacional de Informática, como é intitulada, não é uma política pública formal. Por quê? Não tem os elementos básicos que são o suporte metodológico. Não tem objetivo, tem aquele objetivo de incrementar, de novo aqui, capacitação e competitividade dos setores. Esse objetivo está explícito, mas não tem os objetivos seguintes, ou seja, não diz onde quer chegar, não tem indicadores, não tem metas associadas. Então, se eu não sei onde eu quero chegar, eu não tenho como ser medido. Então, apesar de ser uma lei que incentiva a produção de bens, de TI, não é uma lei que a gente possa intitular como uma política pública, tá certo? Faltam esses elementos para que a gente possa, até ao longo do tempo, comparar e falar assim, olha, está dando resultado, essa renúncia que está acontecendo, ela está revertendo positivamente para o país, né? E para os cidadãos que são os pagadores de impostos. E ainda também ausência de suporte tecnológico. Os órgãos que são responsáveis por essa fiscalização, eles não contam com recursos humanos suficientes, quantitativamente, né? Eles não têm condição de fazer essa avaliação e falta também esses objetivos, ou seja, fica só um registro do que está sendo feito, mas não é feita essa avaliação, né? E também, e talvez o mais grave, não é feita uma avaliação ex post da política, né? Então é quase impossível hoje dizer se ela está dando um resultado positivo ou negativo. Pode-se falar que a indústria emprega tantas mil pessoas, que se produziu tanto, que se vendeu tanto, mas não há uma avaliação concreta, não há mecanismos para tal, né? E o interessante é que essa lei ela vem sendo, ao longo do tempo, alterada, basicamente não é bem alterada, são pequenos ajustes, mas o que vem acontecendo é a prorrogação do incentivo. E essa prorrogação se dá sem se saber se ele é bom ou ruim. Esse é o grande achado, eu acho. O achado é que não tem elementos, nós não temos elementos suficientes para chegar a uma conclusão se essa é uma política positiva ou negativa, se ela traz resultados positivos ou negativos para o país. A despeito de se criar empregos, de se produzir, etc, etc. Isso é importante em qualquer tempo. Mas a gente não sabe se a gente poderia corrigir alguma coisa e dar um passo muito maior. Então, o primeiro ponto é esse. Falta essa definição. Eu vi uma palestra aqui curta do Rubem, né, dizendo assim, da priorização. Faltam diretrizes. Falta priorizar onde nós queremos chegar. Certo? Outro achado, a ineficiência no processo de análise dos relatórios demonstrativos anuais. São chamadas ERDAs. Elas passam a ser simplesmente registro do que está acontecendo. Não tem, para vocês terem uma ideia, as informações, elas são coletadas, mas elas não são avaliadas tempestivamente, tá certo? Então, o governo não tem certeza se as empresas estão cumprindo com a contrapartida. As empresas declaram que sim, mas assim, não é uma fiscalização eficiente, e com isso, então, não se sabe. E mais do que isso, para vocês terem uma ideia da falta de suporte tecnológico, a base de dados de um ano não consegue ser comparável com a do outro, são bases de dados estanques. Quer dizer, então é um negócio meio estranho, porque você tem, na realidade, um repositório de dados mais ou menos independente um do outro. Tudo que tem que ser feito pesquisa nessa base, joga numa planilhinha, vamos chamar assim, e eu atualizo. Quer dizer, uma coisa impensável a importância, né, de uma política desse tamanho. Sem rotina de validação dos valores declarados, como nós já falamos, sobre patentes, publicações, o que está sendo declarado é assumido como verdadeiro, e a intempestividade da análise. Acabam se avaliando todos os RDAs, muitos são grandes, não dá tempo, o pessoal falta recursos humanos, então sempre fica um estoque grande e está sempre atrasado, tá certo? Então perde o sentido dessa informação ao longo do tempo.
Essa é a conclusão. Trouxe aqui um pequeno excerto do voto do ministro relator, né, deste acordo, em que ele chama atenção. Né? Demais disso, foram apontadas falhas na avaliação do processo produtivo básico. Observamos, como já visto, que a lei de informática teve efeitos limitados em sua série histórica para aumentar a competitividade do setor beneficiário, mantendo baixos níveis de exportação e crescente déficit comercial. A produção brasileira, embora expressiva, destinou-se essencialmente ao mercado doméstico, utilizando-se de peças e componentes importados. E aqui é um ponto crucial, que a gente, como eu falei, falta informação suficiente, mas pelas disponíveis a gente pode constatar. Apesar de se criar empregos, não se cria empregos de alta qualidade. Acaba que as empresas se tornam montadoras de produtos, quer dizer, então a montagem não são empregos tão qualificados assim. Para montar esses produtos, há uma grande importação de componentes, esse sim, de um valor agregado maior, não é isso? Então, se a gente colocar na balança, esse tipo de ação gera um déficit na balança comercial, apesar de gerar empregos aqui, não se discute isso. Mas são empregos que talvez pudessem, né, a gente pudesse ficar com uma fatia mais interessante do bolo, né? Nós estamos ficando com uma fatia muito pequena e de pouco valor agregado. Essa é a conclusão. E não beneficia o país como um todo no sentido de exportações. As exportações ainda são menores que as importações. Que não teria problema se nós conseguíssemos agregar valor. A apresentação esqueci de Sucari, né? Há pouco, ele mostrou a importância do mercado, os valores que são no mundo todo, que nós poderíamos ficar com uma fatia ainda melhor em termos de valores agregados, né? O Brasil fica com uma fatia ainda pequena do seu tamanho. Bom, outro ponto importante é que acaba se produzindo muito para o mercado doméstico. A produção é toda destinada a esse mercado doméstico. Se a nossa economia sofrer um soluço, como nós estamos no momento agora, essas empresas são seriamente afetadas e terão dificuldade de colocar seus equipamentos, seus produtos em outros mercados. Então, esse é um problema que tem que ser pensado, porque então não está gerando essa competitividade. E que, convenhamos, é muito difícil hoje competir em termos de equipamentos eletrônicos com a China. Né? Isso aí é complicadíssimo. Né? Então, nós temos que buscar soluções originais, nós temos que buscar nichos de mercado para atuação mais incisiva, gerar tecnologia e etc. Outro problema também é a questão da pesquisa e desenvolvimento. A maior parte das empresas, o que ela investe com pesquisa e desenvolvimento é dentro dos seus próprios laboratórios, sem muitas vezes contato com a universidade e institutos de pesquisa. Eu vi uma palestra do Lisandro há pouco, né? Quer dizer, isso aí eu fiquei até satisfeito porque é exatamente o que a gente observou, né? Falta essa ligação da área produtiva, da área industrial com as universidades. A gente constatou isso, né? A maior parte da empresa ela acaba desenvolvendo produtos de pesquisa e desenvolvimento para ela mesma e como se fossem componentes do seu produto final. Então precisaria ter uma melhor especificação do que se espera como essa contrapartida de pesquisa e desenvolvimento. E talvez aí também eu ouvi comentários sobre a questão da avaliação, né, dessa pesquisa, tentar buscar critérios objetivos. Né? É interessante a gente lembrar que é difícil qualificar, né, esses critérios objetivos, mas que a gente tem que tentar buscar, de alguma forma, seja número de patentes, trabalhos relevantes, publicações, papers, alguma coisa para poder conseguir medir, né, mensurar o atingimento de os objetivos. Bom, para finalizar, quais são as principais recomendações que estão no acordo? Né? A função do TCU, nesse caso, é sempre identificar os problemas e tentar
recomendar ações que possam resolver. E vejam que são recomendar porque é uma avaliação sobre políticas públicas, né? Não é questão de legalidade. Bom, primeiro tem que haver uma estruturação da gestão. Os gestores públicos dessa lei têm que estar melhor estruturadas as equipes, recursos humanos em quantidade maior, e o método de trabalho tem que ser um método mais eficaz. Tem que se estabelecer, mesmo com a lei já estando aí, já que tem esse objetivo, os indicadores, metas e avaliações periódicas. Então tem que haver uma metodologia de mensuração, de coleta, mensuração e avaliação da política. Um sistema de apoio realmente que funcione, que ajude a apoiar não só a fiscalização, como a divulgação das informações, um aprimoramento da concessão e prestação de contas das empresas. Só para vocês terem uma ideia, a lei prevê um tempo máximo de 4 meses para a concessão do benefício. E em 2012, que foi o último ano verificado, o tempo médio era de 9 meses, mais que o dobro, chegando em alguns casos a 17 meses. Isso em termos de tecnologia da informação, a empresa pede para um benefício para um produto, quando ela recebe, o produto já está obsoleto. Muitas vezes, quer dizer, então, é uma coisa, a burocracia acaba atrapalhando a possível benefício alcançado. Né? Então, precisa melhorar essa situação. E avaliar também a priorização de etapas mais nobres na cadeia de produção. Aquilo que eu falei, tentar, pode-se até aceitar no primeiro momento que a empresa produza com as tarefas mais simples, né, do PPP. Mas isso deve haver, como uma política pública, um aumento gradual ao longo do tempo da especificação, da melhoria, né, da participação em cima do produto. Acho que foi o Ricardo Saúl que apresentou, né, quando é com tecnologia nacional, 85% o PPB, como é hoje, alguma coisa de 40%, né, mais ou menos, eu não lembro direito dos números. E quando é um pouco mais de 40%. E quando é somente importação, não chega a 30%. Né? Quer dizer, então, nós temos que tentar trabalhar, chegar nos 85%. Não adianta exigir do início, que isso é difícil. Mas se for uma política, e só lembrando, a última prorrogação de prazo da 8.248 vai até 2029. Então são 14 anos a mais agora. Então em 14 anos é possível se propor sem grandes sustos, né, para a empresa e para a administração, uma melhora gradativa. Primeiro 5%, 10%, 15%, quer dizer, gradualmente se consegue atingir um valor mais interessante em termos de agregação de valor. E o que é interessante, desenvolvimento de tecnologia nacional, desenvolvimento de mão de obra, de recursos humanos mais qualificados, porque eu fico imaginando nesse caso aqui, gostaria que os senhores pensassem nisso. Se o governo, por algum motivo, resolve, como vimos há pouco, essas desonerações, reonerações, esses movimentos pendulares, vamos supor que o governo resolve abrir mão dessa renúncia. A partir muda uma lei lá, não vai ter mais a renúncia. Muitas dessas empresas, provavelmente, elas vão simplesmente fechar suas portas e produzir em outro lugar. E os empregos vão embora, junto. E o pessoal que foi qualificado não foi com a qualificação que poderia. Então, eu acho que é uma coisa de se pensar. Precisamos melhorar esses indicadores, precisamos estabelecer diretrizes e metas mais ambiciosas e que sejam alcançadas ao longo do tempo, né, de uma forma mais efetiva. Bom, era isso que eu gostaria de falar. Agradeço mais uma vez e essa apresentação vai estar disponível, né, no site, assim como, se vocês quiserem baixar esse sumário executivo, né, com todo esse resumo. Muito obrigado. Bom, prosseguindo, agora quero chamar aqui o nosso amigo que está aqui ao meu lado, que vai ser o Wagner, vai falar o nome da SLT, da Secretaria do Ministério do Planejamento. Obrigado.
John, eu queria fazer um agradecimento à SLTI, ao convite, porque realmente um evento importante que aproxima o governo da indústria de software e foi objeto de muitas das políticas públicas que muitas delas envolvidas no Ministério da Ciência e Tecnologia, mas que o Ministério do Planejamento acaba aplicando. Bom, me pediram para falar um pouquinho da estratégia de governança digital e também do portal do software público brasileiro. Pretendo cumprir esse compromisso. Eu estou. Não sei se estou apanhando. Muito bem, obrigado. Bom, primeiro, o fator histórico, né, é o motivo do nosso painel. Eu recuperei um pouquinho as políticas públicas desenhadas lá na Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação desde o ano 2000, quando foi criado o Comitê Executivo do Governo Eletrônico. É sempre uma ambição muito grande do governo tentar sair da política de balcão para uma política, uma entrega de uma política informatizada, seja por microcomputadores e hoje mais propriamente tablets e laptops, tablets e celulares. Em 2003, a gente teve a criação de vários comitês técnicos, dos quais o mais proeminente, os mais que ainda subsistem, são aqueles voltados ao software livre. Temos um trânsito aí, passando pelo EPIC, a Carta de Serviço ao Cidadão, a Estratégia Geral de Tecnologia da Informação, que pretendemos substituir pela Estratégia de Governança Digital. Vou falar um pouquinho do que a gente pretende substituir com isso. E, mais recentemente, algo que começou com o ministro Afif, chamado Programa Bem Mais Simples Brasil, que culmina num seminário que teve a participação da FENAINFO, o Seminário Brasil 100% Digital, e a estratégia e a construção da estratégia de governança digital no âmbito do Ministério do Planejamento. Para que isso, gente? Apesar dos avanços, os problemas persistem, né? O cidadão está ali numa série de agências governamentais que ele mesmo tem dúvida em qual procurar para construir um serviço. E o governo se enxerga como um grande prestador desse serviço. Pelo menos é isso que a gente tem provocado a discussão no âmbito da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação. Um governo que cobra por esse serviço antecipadamente e tem o privilégio de ser o monopolista de boa parte deles. Mas não chegamos ao ponto que queremos, que é o Estado como presença no único ponto de acesso, onde o cidadão não precise mais comprovar com documentos do próprio governo, para o próprio governo, que ele é quem ele diz ser. Então, saímos de uma discussão ainda de atender cada um dos ministérios, enquanto órgão central de logística, e começamos a questionar por que o Estado não pode ter uma posição mais privilegiada de prestador de serviço, assim como bancos e outros prestadores que aí estão. A primeira discussão que vem em mente é: a TI é um centro de custo, deve ser vista como uma alavancadora de investimento. Tem vários dados aqui colocados pela indústria e mesmo pela academia. Na administração pública, esses números sempre ressaltam como gastos, como centro de custos. O verde ali é a participação de TI nas compras totais. E de 2008 a 2014, esse número só aumenta. E sempre é nos cobrado, não apenas pelo órgão de controle TCU e CGU, a diminuição desse custo, ou mostrar que esse custo vale a pena. Bom, eu trouxe um pouquinho, os dados foram colhidos ontem mesmo, os volumes de gastos de 2012 a 2014 em aquisições de licença de software, aí, totalizando 1,7 milhão, só em aquisições de licença nesse conjunto de anos, e em desenvolvimento de software, algo em torno de 1,2 bilhões. Esse número de desenvolvimento cai ao longo dos anos e aumenta o número de aquisição de licenças. Nessa vertente, lá em 2007, alguém tem a ideia de fazer um portal de software público em que fomentaria a troca de códigos entre entes governamentais e que faria esse centro de custo que é a tecnologia da informação, ou esses gastos diminuírem entre o governo. A verdade
é que nós apanhamos também dos órgãos de controle quando falamos de portal de software público. A CGU, no seu relatório de gestão número 4, um relatório que é público, ele fala o seguinte: olha, eu combinei 75 unidades da Administração Pública Federal, sendo que de 55 delas eu cataloguei necessidades de software, e elas argumentam que gastaram 2 bilhões em desenvolvimento nos anos de 2012 e 2013. Parem com isso, faça esse número diminuir, até porque boa parte desse número está sendo gasto não na área finalística, mas na área meio dos ministérios, em softwares que muitas vezes poderiam ser compartilhados entre si. Então, quando o John gentilmente me convida e faz visitas frequentes lá em Brasília e fala: olha, meu público não gosta do portal do software público brasileiro, eu falo: eu acho que tem espaço para todo mundo. O que nós não queremos não é software, o que nós queremos é política pública suportada por tecnologia. Se ela é com software público ou software privado, e daí? Agora eu não estou tendo isso nem com software público. Vamos adiante, que aí eu vou falar um pouquinho da estratégia de governança digital e uma proposta a esse grupo que temos feito reiteradamente em Brasília, não apenas à indústria, mas aos órgãos de controle também, porque eles nos cobram resultado, efetividade, como o colega André acabou de falar. Porém, o governo tem limitações, as reconhecemos e sabemos que não vamos resolver o problema sozinho. E aí a gente começa um conceito que não é inventado no Brasil, o conceito de governança digital, e aqui eu não estou falando de governança de tecnologia da informação, por favor, não é?